Sejam bem-vindas a mais um programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui nós trazemos histórias reais de mulheres como nós, como eu, como você, que superaram suas dificuldades e encontraram um novo meio para caminhar. Hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, ela que é mãe de 2 crianças lindas, é produtora cultural e, apesar da sua pouca idade, tem muita bagagem. Seja muito bem-vinda, Amanda Pereira. Satisfação, Márcia. Legal. Amanda, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como que você começou nessa história de produção cultural, o que é que você faz? Vamos lá. Bom, satisfação a todos que estão assistindo, a todas. Eu me chamo Amanda, né, batismo aí pelo RG, mas eu me identifico como produtora da quebrada, que foi a forma que eu encontrei para trazer, né, efetivamente o trampo que eu desenvolvo, que é por meio da produção cultural na periferia e fora dela também. Também tenho 2 criancinhas ótimas, como você falou, um casal. E a grande sacada é eu saber conciliar da melhor forma tanto a parte profissional como a minha vida materna e enquanto mulher também, né? Meus momentos de estudo, de reflexão. Eu adoro ler, então tem momentos que as crianças não querem saber se a mãe quer ler, então saber conciliar o momento de cada atividade que eu desempenho. Legal. Amanda, você começou nessa questão cultural de fazer essas produções como? Como é que foi esse teu start, assim? Eu me deparei com a dificuldade de gerar renda, né? Assim que eu saí do ensino médio, então, eu me percebi tendo que ocupar uma vaga no mercado de trabalho. E o que bateu à minha porta foi o empreendedorismo, que eu já estava familiarizada. E acabou me trazendo esse desenvolvimento, né, dos caminhos que eu poderia seguir. Então, já trabalhei com brechó, eu já trabalhei com cinema, eu já trabalhei com feiras, já trabalhei com doces, enfim, uma gama aí de experiências com pouca idade, né, como você comentou. E aonde eu me identifico mesmo no momento é na produção cultural, na parte de levar toda a cultura periférica para os vários lugares do Brasil. Você fez cinema, né? Eu cheguei a fazer uma participação, sim, como atriz, num filme bastante interessante, né, que traz um pouco sobre críticas sociais, que foi contemplada também por uma lei de incentivo, do qual eu participei bem no comecinho dessa minha jornada de captação de recursos, né, via lei de incentivo. E foi bastante interessante, foi uma experiência bem legal. Foi mais uma participação enquanto atriz e acabei fazendo parte ali do projeto como um todo, né? Uma experiência bem completa. Que bacana. E você falou da lei de incentivo, isso é uma coisa que ajuda muito o nosso país, os pequenos produtores, né? Como que funciona essa captação através de lei de incentivo? Então, a importância disso tudo, como eu comecei falando, né, que o que me impulsionou mais nesse mercado de trabalho foi empreendedorismo. Então, na periferia, onde a gente tem uma rica diversidade de culturas, é imensa. E é difícil até, né, da gente conseguir trabalhar com o que a gente tem, sabendo que o orçamento é reduzido para nós. Então, saber como trabalhar com economia criativa foi o grande boom na minha carreira, né? Então, não é apenas via lei de incentivo que a gente consegue estar promovendo nossos projetos. Então, me fala um pouco sobre essa sua produção da Quebrada. É produtora da Quebrada, né? Isso, produtora da Quebrada. Bom, o meu início foi o seguinte, eu via a necessidade de ter uma pessoa que pegasse na mão da gente, né, enquanto fazedores de cultura da periferia, sobretudo eu, né, pessoas como eu, mulheres periféricas que são mães já, e instruísse a gente da melhor forma como que fazemos então para fazer essa economia criativa rodar, Sim. né?
e favorecer a gente, né, com os nossos projetos. E não tem essa pessoa que faça isso. Pelo menos não tinha, agora sim. Na verdade é mais ou menos aquele negócio assim do primeiro emprego, né? Sim. Você precisa começar a trabalhar para ter experiência, mas precisa de experiência para ser contratado. Exatamente. E aí quando você vai fazer esses projetos, você percebe essa falha, né? Esse nicho em aberto, e aí que você entrou. Foi aí que eu aproveitei, porque daí ficou mais fácil no que eu fui me especializar, foi se encaixando todas as demandas que precisavam, né? Então, já que eu venho de uma família que já é da arte, da cultura, eu acabei visualizando qual era a maior necessidade de cada um deles. E aí foi nessa brecha que eu acabei me envolvendo enquanto produtora da Quebrada. Fui em busca de especializações, tenho alguns cursos também que eu já fiz, seguindo essa linha de lei de incentivo. Então, tem esses projetos da lei Paulo Gustavo, também tem a PNAB, né, a Política Nacional Aldir Blanc, que vai disponibilizar aí pelo Brasil inteiro uma verba pública, né, para que a gente consiga colocar o nosso papel em prática, tirar do campo das ideias e colocar no mundo. Olha que bacana, e é muito interessante, né? Porque cultura é o que move o mundo. Sem a cultura, as pessoas não conseguem progredir, né? E nos mínimos detalhes, até eu diria. Sim. O que a gente menos acredita que seja sim uma vertente cultural da nossa vida. E uma coisa que me deixou assim intrigada foi a questão de: e agora? Eu saí do ensino médio, qual a minha missão, o que eu posso estar fazendo para contribuir? E isso me satisfaz. Eu vejo que quando a gente coloca ali com todo o nosso coração, o nosso amor, nossa dedicação no que a gente acredita, a gente se desenvolve de uma maneira tão rápida, que foi o que aconteceu comigo. Sim. Então, eu já fui me articulando, vendo os melhores caminhos, até que eu chego nesse momento, que eu tenho muito que aprender ainda, com certeza, mas hoje eu já consigo dizer que eu vivo disso que eu faço. Legal. Eu sei que você é mentora de editais, mas quando você fala em produzir cultura, o que exatamente você faz? Eu sei que você teve há pouco tempo uma série de palestras em escolas, né, de um projeto. Conta um pouquinho desse projeto. Carolina, né? Sim. Bom, além de ser produtora cultural, né, a produtora da Quebrada, trabalhando com esse lance de assessorias e mentorias, explicações, como que a gente faz para conseguir, então, o nosso capital para produzir os nossos projetos. Além dele, eu sou gestora também do Ponto de Cultura Pretologia. Que legal! Sim, que se trata de um ponto de cultura, hora a hora. Nós vamos nas escolas, em ONGs também, levamos a cultura periférica, que seria o hip hop, a literatura periférica também, e lecionamos para os alunos, né? Então, se o aluno, o estudante, né, ele está ali, naquele espaço, naquele ambiente, e ele não sabe muita coisa sobre o mundo, né, na parte externa, né, na sociedade e tudo mais, a gente leva essa noção para ele, essa vivência. Que bacana. Né, diria. E aí é prazeroso demais, além de ser um baita projeto de impacto, e a gente só pretende crescer com isso, né, com esse Pretologia. Quando a gente fala de cultura, a primeira coisa que se vem à mente são livros, cinema e música. E tem muito mais do que isso, né? Hoje está lá no horário nobre, nas novelas, as batalhas de rima, né, também. Justamente. Eu sei que você já participou. Sim, na verdade eu já trabalhei em parcerias com algumas batalhas de rima, nesse campo de produção, de mestre de cerimônia também, fazendo ali a apresentação, né, que se chama... Que na verdade são os MCs, né? Isso. E o slam também, que acaba sendo dessa cultura periférica também, que é uma vertente do hip hop, as batalhas de rimas, como você disse, e vários elementos, né, vários aspectos, eu diria, como, por exemplo, fanzines, livretos, são
materiais próprios, né, e autorais, que por meio desses materiais os artistas também conseguem fazer a sua renda, fazendo girar aí então a sua economia criativa. O que é fanzine? Um fanzine é quando você tem as suas poesias, os seus pensamentos, suas críticas a fazer, e você pega um papel, a forma mais prática e acessível possível, coloca ali as suas ideias e vende a um custo bastante acessível. Sim. Assim faz com que você consiga promover o seu trabalho e as pessoas consigam contribuir para você, né, com você, para essa cultura toda. Um fanzine é como se fosse, então, um mini-livro que não tem um registro, um ISBN, Isso. essas coisas? Sim, pode, eu diria até uma folha de sulfite. Né? Você pega, coloca ali suas ideias, faz uma dobradura e é isso, tipo, ele é um pocket, né? É uma coisa bem prática. E depois desse fanzine vem o livreto. Sim. Né? Que é uma forma também mais pocket do livro e assim por diante, o livro. E com esse material a gente consegue fazer oficinas de como produzir esse material. Sim, que bacana. E então isso é uma coisa aberta a qualquer um que queira participar e queira produzir cultura, né? Exatamente. E essa questão que você agora estava mencionando sobre mentoria. Eu sei que é muito difícil escrever um projeto e nem todo mundo tem essa capacidade. Para algumas pessoas é muito fácil cantar e para outras é extremamente difícil. A mesma coisa é escrever projetos, né? E eu sei que você tem uma facilidade, é uma vertente que você caminha com muita propriedade. Hoje eu sei que você está trabalhando com isso. O que você faz, o que você poderia ajudar as pessoas que queiram produzir algum meio de cultura, um filme, não sei o que mais poderia ser feito e o que você faz com isso? Bom, eu diria que a minha arte seria ajudar essas pessoas que já têm a sua arte definida a trilhar o melhor caminho para fazer essa captação de recursos e colocar os projetos para andar, né, para acontecer e circular. Então, a minha arte é essa. Enquanto produtora cultural, eu consigo ter uma dimensão do que precisa, do que vai ser necessário para um projeto acontecer efetivamente dentro de um orçamento, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser montar um projeto cultural, onde eu leve, vamos supor, contação de histórias para uma comunidade. Eu não sei como começar. Você me dá essa mentoria, você me dá essa diretriz do que tem que ser feito para que eu consiga captar um recurso através de um edital cultural? Isso. A ideia de produtora da Quebrada, no mais, é que eu consiga trazer pessoas como eu, né? Mulheres que são de periferia, que têm muito conhecimento ancestral a ser passado e não sabem como. E muitas vezes se sobrecarregam pelo fato de já serem mães, por não saberem como colocar esses projetos para acontecer. Então, o meu viés é mais esse mesmo, pessoas bacana. como eu. E eu não sei cantar. Se você me pedir uma palhinha, não é de mim que você vai ter sucesso. Mas você sabe escrever. eu sei colocar uma pessoa, por exemplo, que, né, vamos se supor, uma mulher que está aí em busca de ocupar o seu espaço no meio musical e ela não sabe como fazer isso, né? A gente dá uma respirada, coloca as ideias no papel primeiro e aí, em cima disso, vamos construindo como que dá para trabalhar com a carreira dela. E aí sim, um projeto aqui, um projeto ali, até se consolidar como que ela vai chegar no lá que ela tanto almeja. Que bacana. E você faz isso com um olhar da maternidade, né? De como conciliar todo esse trabalho e o cuidado dos filhos também.
Sim, até porque eu vejo que eles precisam fazer parte de tudo isso. Eu já escolhi um campo bastante saudável, que é o campo cultural, né, o campo artístico, diria até lúdico, né? E é um espaço muito interessante para crianças e eu pretendo que eles acompanhem, né? Se vai ser do gosto deles, eu já não sei. Mas eu pretendo sim que eles vejam boa parte do que é construído, né? E tomem gosto e sigam também. E no campo de ser difícil, né, para nós mulheres que temos muitas responsabilidades, né? Então, esse formato é um formato interessante para que eu consiga cuidar deles, para que eu consiga ensiná-los, para que eles me acompanhem também. E eu acho que é o melhor formato mesmo, porque, por exemplo, as mulheres que conheço, né, que vêm dos mesmos lugares que eu, trabalham direto, dia e noite, e aí saem de um turno para cumprir outro, então acaba sendo corrido, não aproveitam a mulher já da melhor forma, né, o tempo que tem ali para os filhos, para si mesma, né? Então, eu acho que o mais saudável é a gente buscar trabalhar com o que gosta, né? Seria, nossa, né? Se todo mundo conseguisse, seria maravilhoso. Mas o intuito aqui é encontrar com o que gosta de trabalhar, se desenvolver nisso e aproveitar ao máximo os momentos que a gente tem enquanto não está trabalhando, por exemplo. Né? Exatamente. Eu termino a minha sessão, né, de assessoria, sei que minhas crianças estão ali, e aí eu já ali no meio, mesmo já consigo fazer atividades com eles e aproveitar melhor o meu momento. Você faz uma agenda bem detalhada? Por exemplo, nesse horário eu tenho um atendimento, nesse horário aqui, essa tarde, eu vou ficar com as crianças, por exemplo? Sim, eu vou até além disso, por exemplo, eu não sigo à risca, né? Seria maravilhoso se eu seguisse, porque daí eu teria um controle melhor. Só que sempre aparece alguma coisa. A gente aqui, não controla ali, o mundo, né? Não tem como. Mas o que eu busco fazer, que eu vejo que é tanto saudável para mim, quanto mulher negra de periferia, como para as minhas crianças, né? Que ainda estão em desenvolvimento e um dia vão entender, né, como que funciona tudo na sociedade, eu busco levar eles em lugares interessantes, como o Sesc, por exemplo, casas de cultura, centros culturais, um parque, que seja uma biblioteca. Então, já que o meu trabalho já demanda isso, né, que eu ocupe esses lugares... já casa, né? Já casa. Eu já levo eles para eles ter também essa vivência e se torna até mais saudável para mim, que sou mãe, e para eles, as crianças. Uma vida mais leve, né? E a gente precisa, viu, Márcia? Dentro do MCCM, nós temos 4 pilares de desenvolvimento, que você conhece, que você já participou conosco de imersões, de outros papos de mulher. Nós temos o primeiro pilar, que é o autoconhecimento, que é você saber todos os seus limites, os seus gostos, o que você quer, o que você não quer. O segundo pilar, que é a autoestima, que você conhece e você gosta. Não tem como você gostar se você não conhece. Terceiro pilar, que é o autocuidado, porque se você conhece, se você gosta, você cuida. E o quarto pilar, que é um dos mais importantes, tanto quanto os outros, mas é o que a gente está falando agora, é o desenvolvimento de potencialidades. Não adianta, se você tem uma vertente, por exemplo, cultural, artística, você ser um engenheiro, um advogado, que você vai ser frustrado, você não consegue desenvolver. Então, dentro desse pilar do desenvolvimento de potencialidades, é exatamente isso que você fala. A gente desenvolver aquilo que faz de melhor para poder viver disso e se organizar de uma forma que consiga levar a vida dessa forma. Sim. Eu acho que isso que você faz de orientação, inclusive segue na sua vida, vem bem a calhar com esse quarto pilar do MCCM. Sim, né? sim. E se você pudesse dar uma mensagem
para as meninas, porque você ainda é uma menina também, mãe, mulher, produtora, mais uma menina com seus 25 anos. Se você pudesse deixar uma mensagem para você de 6 anos atrás, onde você estava começando, estava lá com seus 18, 19 anos, o que você levaria de mensagem para aquela Amanda, de 18 anos de idade? Minha filha, é o seguinte, gata, tem muita coisa acontecendo, entendeu? Muita coisa para acontecer ainda. Apega nisso que você tem dentro de você, que você está no caminho. E lembre-se, se der algum empecilho, significa que você está no caminho certo, viu? Porque é babado, a coisa é séria. E sinta com o seu coração, mas pense com a sua cabeça também. Esteja próxima de pessoas que vão te levar para esse caminho do qual você almeja chegar, né? E não fica dando sopa, não. Você segue o seu caminho do mesmo jeito que você imaginou que seria. Segue o seu caminho, que não vai ser fácil, mas também não é impossível. E você tem muita força, você sabe de onde você vem, e isso é o essencial para saber aonde você quer chegar. E é isso. Perfeito. Eu diria isso. Perfeito. Amanda, muitas mulheres, assim como você, já foram mães solo, cedo, e viram isso como um entrave nas suas vidas. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Ser mãe já é um desafio muito grande, né? Mesmo quando a gente tem um companheiro do lado, solo, então é pior ainda. Mas muito nova é uma coisa que dá um baque. E eu acho que você tá num caminho excepcional. Você desenvolve um trabalho hoje muito sério, muito reconhecido, e é uma honra para a gente ter você aqui. Tá? Legal. Eu acho que você é inspiração para muitas mulheres que estão começando e estão querendo viver da arte, viver da cultura. E eu sei que você ajuda essas mulheres com essas mentorias. Dá um recadinho para o pessoal que está em casa, uma motivação para essas mulheres. O que você pode dizer para elas? Bom, eu comecei com muita dificuldade, né? Não só eu, né? Como acredito que quem esteja nos assistindo, né? E esse não foi o motivo para fazer com que eu parasse. Muito pelo contrário, esse foi o motivo pelo qual eu tomei ainda mais força e segui, né? Esse lance de ser mãe super jovem e de me deparar com a ausência, né, de um pai para eles, que foi a mesma história da minha vida. Então, eu já sabia como lidar com isso. E digo mais, até como uma força de me potencializar, né? Tipo, eu não consigo cumprir esse cargo de ser mãe e pai, mas eu consigo ser a mãe. E como que é esse papel da mãe? Eu tenho essa referência fortemente na minha vida com a minha mãe, que também é da arte, né? A inexplicável. Eu tenho também a minha avó, que é mãe de santo, chefe de cozinha, e elas trazem isso para mim. E não foi de um tanto só dificuldade, foi potência, né? Potência, força, garra. Potência. E tem sido o meu viés de força, né? Meus filhos, que eu já penso o futuro, muito do que está acontecendo hoje é difícil para nós, mas se a gente não pensa um futuro, eu acho que acaba aí, né? Se a gente não tem uma perspectiva de um futuro, ele se acaba aí. E não é o caso. Então mamães, eu crio um filho homem, entendeu? Eu tenho um rapaz, então, tipo, a gente sabe o que aperta no nosso calo e o que a gente quer deixar para o mundo, e eu quero que meus filhos sigam passos saudáveis, bons, que eles tenham boas oportunidades na vida, e eu já entendi que se a gente não corre atrás dessas oportunidades e as cria, não são elas que cairão no nosso colo.
Então, se eles já crescerem com isso, vai ser de grande sucesso para eles e para mim também, enquanto mãe deles, que eu só sentirei orgulho, né? Assim como eu pretendo dar orgulho para minha mãe também, já estou, na verdade, né? Modéstia à parte, meu objetivo é esse também, um doce. E, gente, não é difícil, não... Oh, meu Deus. Não é difícil, Márcia? É difícil. Difícil sempre é, mas quando a gente tem garra e persistência, a gente segue em frente. O que eu ia dizer é que o mais interessante é a gente desenvolver nossas potencialidades, né? Eu vejo que é muito da proposta que você traz aqui, para quem você convida para trocar ideia contigo aqui. E a gente precisa mais fazer isso mesmo. E o que eu queria finalizar dizendo é que se eu não busco essas oportunidades, provavelmente eu seria uma mulher completamente diferente do que eu sou hoje. Então, assim que eu encerrei o meu ensino médio, se eu somente decidisse estagnar, como acontece de uma forma muito triste dentro da periferia, né? Se eu simplesmente estagnasse, eu não estaria aqui hoje. E provavelmente eu teria seguido um caminho totalmente diferente do qual foi eu escolher a cultura como rumo, né, na minha vida. Então, a cultura me salvou a minha vida, salvou o meu futuro, salvou a criação dos meus filhos, eu diria, porque a falta, né, de uma estrutura ali, de um pai, por exemplo, afeta. E foi no meio da arte, do hip hop, que eu consegui me estruturar para desenvolver minhas potencialidades e me abraçou de uma forma que eu não tenho como soltar mais. A cultura salvou a sua vida, a sua arte, e pode salvar de muitas pessoas, né? De muitas pessoas, e o intuito de trabalhar com essas assessorias é facilitar ao máximo esse processo de se inserir mesmo na economia criativa, no campo cultural. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto, não se aveste não, chega junto, cola com a rede, né? Busca, quem sabe mais, lugares onde a gente consiga encontrar informações para fazer com que os nossos projetos, que fazem sentido para nós, comecem a acontecer, então. Perfeito. Né? Amanda, quero te agradecer muito por essa entrevista, por esse bate-papo tão gostoso. Infelizmente, o tempo é curto, sim, mas foi muito bom. Obrigada pela sua participação. E já passa o arroba para o pessoal, para que eles possam te procurar. Onde que eles te acham? Me acha facilmente no Instagram, você acessando Produtora da Quebrada, tudo junto, direitinho. Você já encontra o meu perfil no Instagram. Você consegue também pelo Pretologia, ponto de cultura Pretologia, são 2 O. Você acha também facilmente. Perfeito. Gratidão, viu? Gratidão. E hoje a gente fica por aqui com mais uma história de superação, uma história linda, incrível e que pode ser o começo da sua história também. Você que trabalha com arte, com cultura e quer fazer disso a sua fonte de renda, quer desenvolver, procura a Amanda, isso também pode ajudar. Entre nas nossas redes sociais e deixa sua mensagem também. Se você tem uma história de superação, vem contar aqui no programa com a gente. Entra lá no Instagram, tvdasartes.com e no rede.mccm. Em um dos dois você entra em contato com a gente. Gratidão.